Olá, turma, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Marília Grujic, responsável pela disciplina de Legislação Agrícola, Agrária e Ambiental. E nas próximas semanas, dentro do módulo 2, nós estaremos falando sobre este assunto, ok? Essa é a nossa aula 1 da semana 1 e é uma aula mais introdutória, certo? Nesta aula, a gente vai fazer uma rápida apresentação e nós iremos dar início a algumas discussões que são abordadas dentro da disciplina, ok? Então, eu peço que vocês fiquem atentos. Se for necessário que vocês já façam anotações, é importante para poder fixar o conteúdo que vai ser tratado nesta aula, ok? Vou compartilhar a tela com vocês. Como eu disse, essa é uma aula mais de introdução e apresentação. Então, a gente vai ver alguns aspectos iniciais da disciplina e conforme no decorrer da semana, né, desse segundo módulo, a gente vai avançar em algumas questões. Okay? Como eu disse para vocês, a nossa disciplina ela se chama Legislação Agrícola, Agrária e Ambiental. Nesta aula, nós iremos... eu irei fazer, na verdade, uma apresentação para vocês, a apresentação do plano de ensino, algumas informações gerais e faremos também uma introdução à legislação agrícola, agrária e ambiental, certo? Bom, como eu disse para vocês, eu sou a professora Marília, eu sou engenheira florestal e professora da UFAL, certo? Na UFAL, eu leciono para os cursos de engenharia florestal, engenharia de energia e agroecologia, certo? E também a agroecologia dentro do Pronera, que é na verdade, a minha primeira experiência junto ao Pronera, ok? Este aqui é o meu e-mail, então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me enviar e-mail, entrar em contato por este e-mail. É o meu e-mail institucional. Inclusive, eu reforço a importância da gente fazer esse contato via e-mail institucional, tanto o professor, mas também como vocês, aluno. E, além disso, a gente também criou um grupo no WhatsApp. Então, se porventura você está assistindo essa aula e ainda não faz parte desse grupo, eu peço que vocês entrem em contato com os colegas de vocês ou que entrem na página da disciplina no Moodle, porque lá vai estar o link de acesso ao grupo no WhatsApp. O grupo no WhatsApp ele vai facilitar muito a nossa comunicação, uma vez que é uma comunicação quase que instantânea, certo? Então, é importante que vocês façam parte, ok? Bom, em relação ao plano de ensino, eu também estimulo, né, que vocês façam a leitura do plano de ensino. Eu não vou ler para vocês o plano de ensino, mas eu penso que é importante que vocês leiam, ok? No plano de ensino tem informações importantes, como, por exemplo, a ementa do curso. O que é a ementa? São os assuntos que a gente vai ver no decorrer da disciplina, certo? Quais são os objetivos, a metodologia e a avaliação. Esses aspectos aqui são fundamentais para que vocês possam entender como a disciplina será conduzida. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Vocês já sabem que dentro do Pronera, né, neste formato virtual, as nossas aulas elas sempre serão de forma assíncrona, ou seja, desta forma que está acontecendo agora. Vocês vão ouvir essa aula, vocês vão assistir essa aula em um momento em que eu não estarei conectada online com vocês, né? Nós não estaremos online. Então, é importante, de certa forma, que vocês vejam, assistam essas aulas para poder fixar o conteúdo, certo? Então, são aulas assíncronas, ok? E no final de fevereiro e início de março, nós teremos 2 momentos presenciais, que a gente chama de aula prática. Serão nesses dias que a gente vai poder tirar dúvidas e aprofundar algumas discussões que pode ser que a gente não faça no decorrer da disciplina, certo? A nossa disciplina de legislação agrícola, agrária e ambiental,
ela vai acontecer em duas plataformas. A plataforma do Moodle, né, pelo ambiente virtual da UFAL, e pela plataforma da Microsoft Teams, ok? Então, eu pretendo alimentar essas duas plataformas, tá? A da Microsoft Teams e também do ambiente virtual da UFAL, que é o Moodle, ok? Por quê, professora? Porque eu penso que vocês podem encontrar facilidade ou alguma dificuldade em relação ao acesso a essas plataformas. Então, se por acaso você perceber que funciona mais para a sua rotina, para as suas condições, a plataforma da Microsoft Teams, a gente desenvolve a nossa disciplina aqui, ok? Mas é importante que vocês estejam diariamente ou pelo menos semanalmente acessando estas plataformas. Todo o conteúdo da disciplina, inclusive as aulas gravadas, elas serão postadas, né? Essas atividades e aulas serão postadas na plataforma da Microsoft Teams, ok? Em relação à avaliação, como que vai funcionar? A gente vai ter atividades que vocês farão de forma assíncrona no decorrer dessas semanas e essas atividades serão pontuadas. Vocês serão avaliados por meio dessas atividades. Então, é importante que vocês também façam. Toda e qualquer dificuldade que vocês possam ter na execução dessas atividades, vocês precisam me falar, ok? Para que juntos traçamos aí algumas alternativas para vocês realizarem. É importante, é muito importante que vocês realizem essas atividades, ok? Então, teve dificuldade? Entre em contato com a professora Marília, que a professora Marília vai, juntamente com você, traçar uma alternativa, ok? Para que você realize as atividades, certo? Então, vamos lá. Introduzindo o nosso assunto. Se eu perguntasse para vocês o que é política, o que é legislação, e se política é igual à legislação, o que vocês me responderiam? Eu penso, inclusive, que o conceito de política e o conceito de legislação, né, o que é política e o que é legislação, são conceitos muito abstratos, né? Geralmente, quando a gente faz essa pergunta a alguma pessoa, essa pessoa tem dificuldade de formular, né, de explicar o que seria política e o que seria legislação. O que eu posso já falar para vocês é que política não é sinônimo de legislação. Então, a gente não pode utilizar uma como se fosse a outra, certo? Política significa uma coisa e legislação tem um outro significado. Elas não são iguais, os conceitos não são iguais. E é importante que a gente perceba e entenda essa diferença, certo? Então, quando a gente fala sobre política, a gente pode definir política como um conjunto de ações conduzidas pelo Estado, ou seja, o Estado, né, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, o Estado, ele vai conduzir ações que terão um objetivo de atender às demandas da sociedade em um assunto específico. Ou seja, por algum motivo existe uma demanda, uma urgência dentro da sociedade e é por meio das políticas que o Estado ele vai tentar resolver, atender essa demanda, certo? Um outro conceito também utilizado para política é que política pode ser considerada como uma diretriz. O que é diretriz? É uma orientação elaborada para enfrentar um problema público, certo? Então, de forma geral, o que seria política? Política é um conjunto de ações, de medidas, de intervenções que o governo ele faz para resolver um problema público, um problema da sociedade, certo?
Já a legislação, ela está mais relacionada com um princípio, um preceito e uma norma, né? Na nossa casa, por exemplo, existem algumas normas. Na faculdade, na UFAL, existem normas. Então, legislação são normas criadas para estabelecer regras que devem ser seguidas, ou seja, é um ordenamento. Legislação é uma norma, é uma ordem que deve ser seguida. E a gente pode, inclusive, concluir que a legislação é uma forma, uma das formas, na verdade, de uma política ser efetiva, ok? Então, política e legislação não são sinônimos. Política tem o seu conceito e legislação também tem o seu conceito, que não é o mesmo. Não são os mesmos conceitos, ok? Quando eu falo para vocês que política são ações conduzidas pelo Estado para atender às demandas da sociedade em um assunto específico, esse assunto específico aqui, ele pode estar relacionado com qualquer contexto. Tanto que a gente sabe que existem políticas na área da educação, na área da saúde, na área da economia. Por quê? Porque dentro do contexto da educação, a sociedade ela pode enfrentar alguns problemas. Dentro da saúde, a sociedade ela pode enfrentar alguns problemas. Então, política é um termo que se aplica a diversos contextos: saúde, educação, economia e também meio ambiente, certo? E também para o meio agrícola e para o meio das ciências agrárias. Então, a gente tem política dentro desses diversos contextos, assim também como a gente vai ter a legislação. No caso, por exemplo, da educação, a gente vai ter leis que serão conduzidas e aplicadas, criadas dentro do contexto da educação. Então, dentro do contexto agrícola, agrário e ambiental, a gente tem leis que foram criadas, ordenamentos que foram criados para atingir objetivos dentro desses contextos, certo? Então, quando a gente traz o conceito de política, que é um conjunto de ações executados, ordenados pelo Estado para atender a demanda de uma sociedade, quando a gente traz esse conceito para dentro do contexto agrícola, agrário e ambiental, a gente pode reformular esse conceito como professora. Então, política seria um conjunto de ações conduzidas pelo Estado com o objetivo de atender às demandas da sociedade em relação às questões agrícolas, agrárias e ambientais. Então, todas as demandas que surgem dentro de uma sociedade que são voltadas para as questões agrícolas, agrárias e ambientais, o governo ele pode criar, formular políticas para atender essas demandas. Assim como as legislações podem, ou seja, os ordenamento, as normas podem ser criadas também para resolver um problema dentro desses contextos, ok? Então, são essas as principais diferenças entre política e legislação. Nesse slide aqui, eu vou, de certa forma, exemplificar isso tudo que eu acabei de falar para vocês, certo? A gente falou sobre demandas da sociedade, a gente falou sobre um conjunto de medidas que são conduzidas pelo Estado, a gente falou que política são ações que vão resolver, né? Ou pelo menos elas são criadas com o objetivo de resolver o problema de uma sociedade. E nesse slide aqui, a gente vai ver isso em forma de exemplos, tá? Todas essas imagens aqui que vocês estão vendo, né, essas 5 imagens aqui, elas retratam problemas pelos quais a sociedade está passando dentro do contexto agrícola, agrário e ambiental, certo? Essa primeira imagem aqui, por exemplo, ela nos reflete
né, o avanço da fronteira agrícola, né? A gente percebe aqui, né, que existe um pequeno fragmento, um pequeno e estreito fragmento de vegetação, né, florestal, e a gente vê aqui áreas, né, sendo destinadas para os cultivos agrícolas. Professora, isso é errado? Não, desde que seja feito de forma ordenada, né? Existem áreas que precisam ser conservadas. Então, uma vez que ocorre o desmatamento nessas áreas que precisam ser conservadas, isso é feito de forma errada, ok? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um problema, principalmente observado no nosso país, que é o avanço da fronteira agrícola, ok? Nessa outra imagem aqui, a gente também tem um problema que a sociedade ela passa, né? Qual seria o problema que é observado nessa imagem? A gente percebe nitidamente, né, por meio da imagem, o carregamento, digamos assim, né, de resíduos para o curso d'água. A gente percebe aqui, ó, mais perto da margem, que existe a entrada de resíduo dentro do curso d'água. E isso pode causar, né, trazer como decorrências alguns problemas ambientais, como, por exemplo, o assoreamento de rios, a poluição, né, das águas dos rios. Isso, de certa forma, atinge a qualidade e a quantidade de água nesses recursos hídricos. Então, este aqui também é um problema que a sociedade ela enfrenta em determinadas áreas. Inclusive, a causa desse problema que eu acabei de citar para vocês, desse problema ambiental, desse impacto ambiental, está também nessa imagem. A gente vê aqui, ó, uma encosta sendo mecanizada. Quando a gente mecaniza, né, quando a gente revolve o solo de encostas, a gente, de certa forma, causa o desprendimento, né, das partículas do solo, e aí esse sedimento aqui ele fica muito mais fácil, suscetível de ser de ser carregado, né, de ser levado para outros lugares, né, de ser movimentado, digamos assim. Então, é um problema ambiental, sim. Um outro problema ambiental que a gente percebe aqui nessa terceira imagem é o desmatamento, né? O desmatamento ocorrendo principalmente em áreas que deveriam ser protegidas. Nessa outra imagem aqui, a gente tem a ocorrência de processos erosivos, de erosão. Esse tipo de erosão aqui é uma erosão que ocorre também em decorrência, muitas vezes, da retirada da vegetação. E, por fim, nessa outra imagem aqui, a gente tem um outro problema da nossa sociedade, um problema, inclusive, que a gente observa muito nas grandes cidades, né? Aqui mesmo em Maceió, a gente percebe, quando a gente anda, né, pelo centro, esse problema aqui, que é a geração e a destinação incorreta de resíduos sólidos. Então, percebam que eu citei para vocês aqui diversos problemas dentro do contexto agrícola, agrário e ambiental que a nossa sociedade enfrenta, certo? São problemas que a gente tem enfrentado, inclusive, há muito tempo. Então, por que eu citei esses exemplos para vocês? Para mostrar para vocês justamente como que vai surgir uma política, como que vai surgir uma lei. Lembram, né, que eu falei anteriormente que a política é um conjunto de ações que o Estado cria, determina para atender uma demanda da sociedade. Ou são ações conduzidas pelo Estado para resolver um problema da sociedade. E esses daqui, essas 5 imagens aqui, elas trazem para a gente esses problemas. Então, em consequência desses problemas, eu posso mostrar para vocês, ou seja, para cada um desses problemas aqui observados, avanço da fronteira agrícola, assoreamento de rios, desmatamento, exploração em APP e poluição dos rios, para cada um desses problemas, foram criadas, formuladas políticas públicas e também leis que vão, de certa forma, que buscam, de certa forma, resolver esses problemas, certo? Então, por exemplo,
para o avanço da fronteira agrícola, a gente tem a Lei 12.651 de 2012. Essa lei aqui é muito conhecida como o novo Código Florestal. É a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, certo? Essa mesma lei se aplica nesse problema aqui do assoreamento dos rios e também neste aqui de exploração de APP. Por quê? Porque tanto esta imagem aqui como esta imagem aqui, elas trazem para a gente áreas de preservação permanente, que são tipologias de APP, ok? Então, a Lei 12.651, ela foi criada com o objetivo de eliminar essas problemáticas aqui. Para o problema ambiental, o impacto ambiental do desmatamento, a gente pode citar, por exemplo, a Lei 9.985 de 2000, que institui unidades de conservação. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre área de proteção ambiental, APA. Inclusive, aqui em Maceió, aqui em Alagoas, a gente tem a APA de Murici. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre a Estação Ecológica de Murici. Ou seja, área de proteção ambiental, APA, Estação Ecológica de Murici, a ESEC, elas são categorias de unidades de conservação, que foram criadas justamente para eliminar não só o problema do desmatamento, mas outros problemas também, certo? E para a poluição de rios, dos rios, né, de rios, de cursos hídricos, será que a gente tem alguma política, alguma lei que foi criada? Sim, a gente tem a Lei 12.305 de 2010, que é a lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, essa lei aqui, ela regulamenta uma política que vai trazer orientações de como lidar com os resíduos sólidos, ok? Então, é muito importante que vocês tenham essa percepção. Na aula que vem, na aula 2 da semana 1, a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos, né, de direito ambiental e também nós iremos falar sobre um breve histórico do direito ambiental. Mas desde já eu posso adiantar para vocês que desde sempre, né, desde muito antes, as políticas elas foram criadas com esse objetivo. As legislações foram criadas com esse objetivo. Por exemplo, a gente tem aqui, eu trouxe para vocês alguns problemas ambientais que existiram em decorrência da Revolução Industrial, certo? A Revolução Industrial, ela trouxe, de certa forma, muitos problemas ambientais, porque foi justamente o período onde a mão de obra humana foi trocada por máquinas, né, por maquinários. Então, isso, de certa forma, gerou impactos. Então, a partir da Revolução Industrial, a gente teve, né, a gente tem aí no cenário nacional e internacional muitos desastres ambientais que aconteceram. Por exemplo, a gente tem aqui esse desastre ambiental do Vale do Meuse, na Bélgica, que foi ocasionado pela poluição dos recursos hídricos em decorrência da atividade industrial. A gente tem o smog de Londres, né, que é conhecido como a névoa matadora, que também foi em decorrência da atividade industrial. Muitas pessoas morreram nesses episódios aqui. E tem também, como exemplo, o desastre de Minamata, no Japão. Para vocês terem ideias, décadas depois, ainda foi observado o nascimento de crianças com deficiências. Por quê? Em decorrência da poluição, né? A geração de águas contaminadas que trouxeram vários malefícios aí para a sociedade. Então, a gente tem, de certa forma, exemplos, né, de problemas ambientais que essas gerações aqui enfrentaram. E se a gente observar, em decorrência desses desastres aqui, a gente tem, desde aquela época, a criação das primeiras políticas e leis ambientais. Então, vejam só. Aqui, olha, a gente tem desastres a partir de 1930, em Londres, em 1952 e em Minamata, em 1956.
Então, a gente tem, por exemplo, que a lei do ar puro na Inglaterra, ela foi criada em 1956, justamente em decorrência de um problema ambiental, de um problema da sociedade, que a sociedade estava vivenciando, ok? E aí a gente tem outras leis que foram criadas em decorrência desses desastres ambientais, certo? No Brasil, a gente tem como marco a Lei 4.771, de 1965, que é conhecida como Código Florestal, e a gente tem a Lei 6.938, que é a lei que regulamenta a política nacional do meio ambiente, que inclusive é considerado um marco legal ambiental no nosso país. Por que eu trouxe essas informações que, inclusive, a gente vai ver de uma forma mais detalhada na aula 2, para vocês perceberem a importância de políticas e de leis, certo? E para reforçar o conceito de políticas e leis, certo? Ações que são criadas pelo Estado para resolver um problema da sociedade, para trazer uma norma para a resolução daquele problema, para trazer ordenamento. Então, esses são os conceitos de política e legislação, e é importante que vocês saibam, certo? Para finalizar essa aula e para deixar bem claro que política é diferente de legislação, embora elas estão totalmente relacionadas, eu gosto desse exemplo, tá? Essa figura aqui, né? Se a gente estivesse em aula síncrona, eu poderia perguntar para vocês o que lembra essa figura aqui. Essa figura aqui, ela é a parte superficial de um guarda-chuva, certo? Então, a gente tem aqui a parte de cima de um guarda-chuva, que é muito importante e muito funcional. Só que essa parte superficial aqui, superior de um guarda-chuva, ela não funciona se não tiver aqueles aramezinhos que ficam assim aqui, se não tiver o cabo de sustentação, ok? Então, eu posso dizer para vocês, né, de certa forma, comparar essa parte superior do guarda-chuva como se fossem as políticas, né? Toda política ela é uma parte macro, ela traz aí macro informações, macro objetivos. Professor, e o que é a legislação? A legislação, na verdade, é um dos aspectos que vai dar forma para a política, que vai sustentar uma política, certo? Além das leis, a gente tem outros aspectos que vão sustentar essa política, como, por exemplo, os programas, as ações, os planos, os instrumentos, certo? Toda política ela precisa ter esses elementos aqui para, de fato, ser efetiva, ok? Então, uma política ela precisa ter um bom plano, um bom programa, boas ações, bons instrumentos para que, de fato, ela consiga cumprir com seus objetivos. E também, uma política ela tem leis. Por quê? Porque dentro da política é importante ter normas, ter um ordenamento. Por isso que política e legislação elas estão totalmente interligadas, embora elas não sejam sinônimos, certo? Então, política não é a mesma coisa que legislação. Elas estão correlacionadas, elas são interligadas, mas não é a mesma coisa, ok? E aí eu trouxe aqui para vocês algumas leis, né, dentro do contexto agrícola, agrário e ambiental que a gente vai estudar no decorrer da nossa disciplina, certo? As principais leis agrícolas, agrárias e ambientais. Agrícolas, a lei de agrotóxicos. O que diz a legislação que trata sobre o agrotóxicos? Lembram que percebam que leis são normas. Então, quais são as normas sobre os agrotóxicos, certo? A lei de agricultura orgânica, quais são as leis, quais são as normas sobre a agricultura orgânica? A lei que institui o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, quais são as normas que são trazidas dentro dessa lei que trata sobre esse assunto? As principais leis agrárias, o Estatuto da Terra e a Lei Agrária, e ambientais, a Política Nacional
do Meio Ambiente, instituída, regulamentada pela Lei 6.938, a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 12.651, que é conhecida como a Lei do Novo Código Florestal. Enfim, são exemplos de leis que nós iremos estudar no decorrer da nossa disciplina. Desde já, né, a gente finaliza aqui o conteúdo, né, que a gente propôs a falar nessa nossa primeira aula, nesse primeiro momento. Mas desde já eu quero dizer para vocês que a gente considere, né, que é importante que vocês não criem nenhum bloqueio em relação à disciplina de legislação. Tá? É uma disciplina, como eu disse para vocês, muito importante. É uma disciplina que é importante para a gente como profissionais, mas também como cidadãos, certo? Então, não criem nenhum bloqueio a respeito dessa disciplina. Por mais que seja uma disciplina teórica, muito conceitual, mas é uma disciplina muito importante também. E a gente vai tentar trazer todas as informações de uma forma mais prática, de uma forma mais argumentativa, né, que gere, de certa forma, um retorno em termos de conhecimento, ok? Então, estejam ligados na plataforma da Microsoft Teams, né, que é o nosso canal de comunicação. Eu já coloquei para vocês lá na plataforma uma pasta chamada Material de Aula, que tem as principais bibliografias que nós iremos estudar dentro da nossa disciplina. Assistam essa aula com calma, com paciência, parem sempre que possível, sempre que tiverem dúvidas, anotem e sempre me procurem para a gente sanar essas dúvidas, ok? E aí a gente se encontra na nossa aula 2 da semana 2, da semana 1, desculpa, ok? Um abraço e estou à disposição.